Salve guerreiros e guerreiras que amam boas histórias! Aconcheguem-se, pois hoje vou contar a vocês a história de Kona, a Fênix na Espada, publicação da Dark Horse. Eu sou a Pan e peço que golpeiem o vídeo de like, se inscrevam e comentem muito para que possamos trazer mais Conan aqui no canal. Então é isso, bora conhecer essa história épica! Atrás do estandarte do leão, avistamos um castelo. Prames, o escriba, conta que recebeu ordens para encontrar o rei. Ao chegar ao palácio, ele se apresenta ao soldado. O soldado verifica seu nome na lista e, em seguida, permite sua entrada. Enquanto o escriba se dirige ao encontro do rei, o soldado o aconselha a se apressar. Em uma arena, sob o olhar atento dos vassalos, vemos o velho rei no centro, com dois homens abatidos a seus pés. O rei reconhece o escriba e comenta que ele perdeu uma grande luta. Conta que seus sentinelas aceitaram o desafio, mas não conseguiram superar suas habilidades. Logo depois, os dois conversam a sós. Enquanto bebe, o rei pergunta a Prames se ele veio continuar a registrar a sua história. O escriba confirma, explicando que o conselheiro o convocou. O rei então menospreza seu próprio papel, dizendo que será lembrado apenas como o rei dos decretos e das libertinagens com as criadas. Prames rebate, afirmando que o rei fez muito mais do que isso. Em seguida, o rei devolve um olhar curioso e oferece sua bebida. Prames tenta recusar, mas o rei insiste. Pressionado, o escriba toma a bebida, mas seu estômago a rejeita imediatamente. Impressionado com o sabor estranho, Prames quer saber que bebida é aquela. O rei então lhe revela que não se trata de hidromel ou vinho, mas da bebida dos soldados, feita com ingredientes muito fortes. Em seguida, eles caminham até a estátua de um bardo, sobre o qual o rei conta ter sido um traidor. Enquanto descansam, o rei menciona uma canção do bardo que diz que um antigo lutador admirado se tornou um rei detestado. O rei conta que Rinaldo, o bardo, assim como outros trovadores, alimenta seus versos com mentiras. No entanto, promete revelar a Prames a história de como conheceu um grupo de traidores e como enviou Rinaldo para o túmulo. Mas caberá a Prames decidir o quanto disso é verdade. Em seguida, o rei inicia sua narrativa, dizendo que, antes de se tornar rei, foi um mercenário contratado pelos aquilonianos para escoltá-los pelo deserto dos Pictos. Ele conta que a guerra com esse povo foi insana, mas que conseguiu derrotá-los, pelo menos no início. Pois no meio da guerra, os aquilonianos foram convocados para retornar à Aquilônia e, claro, ele os acompanhou. Chegando na capital, encontraram um reino em desordem, pois o povo havia se voltado contra o seu rei tirano. Nisso, ele aproveitou a situação e se juntou à revolta. Depois invadiu o castelo e tomou a coroa para si, erguendo-se sobre uma pilha de mortos. Apesar de sonhar em ter uma coroa, ele conta que não se preparou para mantê-la. Não imaginava que, nas sombras da cidade, pessoas descontentes com o mercenário usurpador do trono estavam elaborando um plano para derrubá-lo. Ele só foi tomando conhecimento dos detalhes desse plano ao longo dos anos. Descobriu que, na noite anterior ao golpe, um grupo de traidores se aliou a um fora da lei chamado Escalante e a sua sombra subordinada. Escalante uniu-se aos 4. Grumel, Dion, Conde Volana e Rinaldo. Entre eles, Rinaldo o Bardo é quem mais reconheceu a importância do Fora da Lei. Escalante retribuiu a gentileza e destacou o papel de cada membro do grupo na missão de derrubar o rei Kona, o selvagem de coração negro. Segundo Escalante, o papel de Rinaldo foi espalhar canções que incitaram o povo contra o novo rei. A missão de Dion foi manipular os Pictos para atacar a fronteira, enquanto o Conde Volana trabalhou para afastar os homens do rei, deixando apenas Kona e sua legião negra para defender o palácio. Dizem que, quando Escalante mencionou a Legião Negra de Kona, Grumel se agitou e corrigiu, afirmando que a legião não era de Kona, mas sim sua. Escalante contestou, mas admitiu que, sem o trabalho de Grumel para subornar o capitão, que naquela época era leal a ele, os soldados não iriam se retirar da porta do palácio ao anoitecer. Em reconhecimento, Escalante prometeu a Grumel que ele comandaria a Legião Negra novamente naquela noite. Dito isso, Dion, excitado com o plano, comemorou, afirmando
afirmando que, como um verdadeiro aquiloniano, teria direito de governar. Escalante concordou com ele. Assim, todos vestiram seus capuzes e se prepararam para o ataque à meia-noite. Logo depois, deixaram a estalagem. Enquanto todos se afastavam, Escalante e suas sombras subordinadas observavam. O subordinado de Escalante comentou que todos eram tolos. Em seguida, Escalante e ele retornaram ao abrigo e ele conspiraram contra o grupo. Escalante revelou que deveriam deixar, que acreditassem que eram seus aliados. O plano prosseguiria, Conan morreria e depois disso os outros não lhe serviriam mais. Escalante admitiu ter ambições de se tornar rei. Ao ouvir isso, seu subordinado, retirando seu capuz, disse que também já teve ambições, mas que, comparadas de Escalante, as suas não eram infantis. Sem o capuz e visivelmente furioso, o subordinado de Escalante lamentou seu destino. Tote Amon, que havia sido um arquimago, agora se via reduzido a escravo de um fora da lei com ambições pequenas. Escalante rebateu que a culpa era dele mesmo, por ter confiado na magia enquanto ele preferia a espada. Tote Amon respondeu que a espada não se compara à sabedoria da escuridão e observou que, se não tivesse perdido o anel, suas posições seriam bem diferentes. Escalante zombou do escravo. Nesse momento, Tote Amon se exaltou, prometendo que isso iria mudar. Ele jurou recuperar o anel e se vingar. Como resposta à ameaça, Escalante o calou com um soco. Com o escravo curvado a seus pés, Escalante reiterou que era seu mestre e conhecedor de seu segredo sombrio. Ele afirmou que se morresse por traição, um sacerdote descobriria e revelaria a localização de Tote Amon aos seus inimigos. Em seguida, com a espada apontada, Escalante exigiu que o escravo se levantasse, pois tinha um trabalho para ele. Enquanto se servia de vinho, Escalante ordenou que Tote Amon vigiasse Dion, pois desconfiava de suas intenções. Logo depois, o escravo fez uma reverência a seu mestre. O sol se pôs na linha do horizonte, despedindo-se daquele dia. No início da noite, o rei Conan e seu homem de confiança, Próspero, conversaram antes que Próspero partisse para sua viagem junto com Trocero. Naquela época, Conan não desconfiava de que o Conde Volano havia orquestrado o afastamento de seus homens de confiança. E durante a conversa, Conan expressou sua saudade de cavalgar e lamentou não poder acompanhar seus homens devido às suas obrigações como rei. Próspero concordou, dizendo que a presença de Conan era realmente necessária no castelo. Depois disso, Conan desabafou que o povo o odeia, embora um dia o tenha amado. Afinal, foi ele quem defendeu Aquilônia durante a rebelião e libertou o povo da tirania do antigo rei. Não conseguia entender por que ainda prestava homenagens ao antigo monarca, construindo estátuas e fazendo orações para aquele que um dia torturou seus homens e violou suas mulheres. Imerso nesse sentimento, Conan amaldiçoou o povo tolo e inconstante. Próspero logo acusou Rinaldo, o poeta, de ser o responsável pelos protestos, aconselhando que o rei o prendesse. Conan, então, observando do lado de fora, declarou que os poetas possuem um encanto que não pode ser enfrentado. Ele disse isso enquanto viu uma multidão cercando Rinaldo e concluiu que seus feitos como rei só serão lembrados graças aos bardos. Voltando para dentro, Conan revelou que desconfia de que outra coisa está manchando sua reputação e acha que isso tem ligação com os ataques dos Pictos na fronteira. Próspero reconheceu os instintos bárbaros de seu rei, mas logo sua atenção se voltou para o mapa sobre a mesa. Ele quis saber em que Conan estava trabalhando. Conan apontou para Ciméria, o país onde nasceu, e explicou que estava adicionando esse e outros países ao norte ao mapa da corte. Surpreso, Próspero revelou que acreditava que os países nortenhos eram apenas lendas, então pediu ao rei e amigo que lhe contasse como eram esses povos. Conan contou-lhe que os povos nortenhos eram altos, peludos, de olhos azuis, excelentes combatentes ferozes e que apreciavam boas cervejas e canções. Próspero então lhe disse que Conan realmente parecia um nortenho, mas embora fosse energizado, carregava uma tristeza. Conan explicou que vinha das terras sombrias, o que o preparou para entender que não há esperança nem agora e nem depois. Logo, Próspero concordou que Conan era admirável por ter crescido lá, embora estivesse longe de casa. Depois de tanta conversa, chegou a hora de Próspero partir, e Conan se viu sozinho novamente.
Enquanto isso, em outro castelo, o Barão Dion estava cercado de regalias, mas parecia preocupado com o plano arquitetado para aquela noite. Mas eis que, de repente, uma voz desconhecida o surpreende. O escravo de Escalante apareceu diante de Dion. Com sua presença imponente, declarou que Dion se tornará rei, mas será traído por Escalante, a menos que se una a ele, o feiticeiro Tote-Amon. Sem o capuz, Dion não o reconheceu de imediato, mas logo o identificou como o escravo de Escalante. O escravo então retrucou que sua condição era temporária. Com os olhos penetrantes como os de uma cobra, pediu a Dion que confiasse em suas palavras, pois seu futuro dependia disso. Dion desdenhou a ajuda de um simples servo. Tote-Amon explicou que não nasceu dessa forma, mas apesar de ter o seu poder reduzido, ainda podia lhe oferecer uma amostra. Então, ele colocou as mãos ao redor da cabeça do barão e entrou em sua mente para revelar seu passado. Mostrou-se como um feiticeiro poderoso, exaltado acima dos demais. Em um altar decorado com serpentes, criaturas assustadoras e uma mulher sacrificada, Tote-Amon, em posição elevada, mostrou a Dion que era uma figura temida. Ele explicou que invocava a criatura das trevas usando um anel de serpente que encontrou em uma tumba esquecida. Com muito poder durante eras, o feiticeiro desfrutou de todo o prazer. No entanto, em uma noite singela, seu anel foi roubado. Seu prestígio caiu e os magos que lhe haviam humilhado declararam a sua morte. Assim, Tote-Amon deixou seu lar e, disfarçado, se juntou a uma caravana de comerciantes. Durante a expedição, o grupo foi massacrado por ladrões e assassinos, e o líder da quadrilha, adivinha, era Escalante. Para não ser morto, Tote-Amon ajoelhou-se, revelou sua identidade e prometeu servidão. Escalante o aceitou como escravo, mas, para garantir seu controle, escreveu um pergaminho e enviou a um eremita, detalhando a identidade do feiticeiro. O intuito era que, se Escalante morresse, o manuscrito fosse enviado aos inimigos de Tote-Amon. Após compartilhar suas lembranças, Tote-Amon soltou as mãos da cabeça do barão, deixando-o fatigado, e em seguida revelou que ninguém na Aquilônia o conhece, mas se questionou até quando isso duraria. O barão então quis saber por que Tote-Amon precisava dele. Tote-Amon ofereceu um pacto ao futuro rei. Ele ajudaria com sua sabedoria, até que encontrasse seu anel, e em troca da proteção do reino. Quando mencionou o anel, o barão se lembrou de ter visto um semelhante ao que Tote-Amon mostrou nas lembranças. Logo depois, Dion abriu um baú e retirou um anel que disse ter comprado de um ladrão que prometeu que o anel traria sorte. O anel surpreendeu Tote-Amon. Com os olhos fixos no artefato, o feiticeiro soube imediatamente que era seu. Pediu então que Dion entregasse. Enfurecido pelo fato de o anel ter sido roubado, Tote-Amon pegou uma adaga e cravou no peito de Dion. Com o barão morto, o feiticeiro recolheu sua relíquia do chão. Com êxtase, admirou o artefato e o colocou no dedo, sentindo o poder emanar de sua mão. Depois, Tote-Amon atravessou uma fortaleza, que tinha um estandarte de um leão. Conan estava deitada em seus aposentos com a espada abraçada e a coroa próxima. Enquanto dormia, uma voz o chamou e o despertou. Ele se levantou em sobressalto, com a espada em prontidão, e logo ouviu um portal aberto no quarto, com uma voz que convidava a entrar. Tomado pela curiosidade e sem temer o desconhecido, Conan atravessou o portal. Enquanto a voz o guiava, Conan seguiu por um salão com as paredes adornadas por criaturas disformes. Observando as imagens esculpidas, o rei Conan as reconheceu como sendo os antigos sem nome. Prontamente, a voz disse para ele não temer e continuar, a seguir. O caminho levou Conan a uma escadaria, que se erguia até um templo adornado com estátuas de serpentes. Ali, o rei sentia-se insignificante. A voz não parava de chamá-lo, assim Conan subiu os degraus até alcançar a grande entrada. No momento em que Conan entrou, encontrou um indivíduo coberto por um manto amarelo, diante de vários baús. Conan se surpreendeu ao vê-lo ali. O homem de manto amarelo perguntou se Conan conhecia. Conan negou prontamente. O estranho se apresentou como Epimétrios. Epimétrios, o sábio.
Galera, temos um novo personagem surgindo na trama. Vocês têm ideia de quem ele seja? E o plano dos traidores? Será que vai acontecer? Tem muita coisa ainda pra rolar, então bota pressão aqui nos comentários que eu agilizo a parte 2, ok? Vejo vocês no próximo episódio e fiquem agora com esses 2 vídeos incríveis. Se a continuação já tiver saído, já tá aqui. Até o próximo vídeo.